Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Esteja de pé na presença de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, 24. E depois vamos ler a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 13. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 23 diz: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente ou inteiramente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Glória a Deus. Agora a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13, a palavra de Deus, aleluia, diz assim, 1 Pedro 1 e 13, portanto com entendimento pronto, portanto cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus. Como filhos obedientes, não vos amoldeis ou não vos conformeis aos desejos ou às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. 15, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Mas 15, mas sede vós também, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que vos julga segundo as obras de cada um, sem discriminação das pessoas, sabendo, 18, que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, ou da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, ou imaculado, a saber, o sangue de Cristo, conhecido já, ou qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por intermédio de vós. Amém. Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus, e vamos meditar na Tua palavra. Ela é o alimento, ela é a bússola, ela é o caminho que nos conduz, Senhor, à Tua presença e à Tua vontade. Ela quem tira nossas arestas, quem nos corrige, quem nos aperfeiçoa. É a Tua palavra que nos dá entendimento para viver na terra. E eu peço, Senhor Pai, auxílio do Teu querido Espírito Santo, na revelação da Tua palavra nesta noite, e que cada um de nós venhamos sair daqui moldados pelo Teu querer, envolvidos pela Tua palavra, dispostos a mudar algumas coisas, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça no nosso viver a cada dia, e o Teu nome venha a ser glorificado através de nós. Amém, amém. Esteja sentado. É uma alegria estarmos na igreja, é uma alegria ver você na casa do Senhor nesta terça-feira. Feliz em ver aqui alguns pastores, né? Pastor Olivar, pastora Ruth, pastor João Rosa, e é muito bom ver vocês todos na casa do Senhor Jesus. Alegria receber o presbítero que vem congregar aqui no templo, que Deus abençoe, são bem-vindos, o senhor e a sua família. Glória a Deus. Eu estou falando alguns dias, ou desde o começo desse ano, sobre a verdadeira prosperidade. Sobre a prosperidade segundo o padrão bíblico.
Aquela prosperidade que não se baseia naquilo que temos, naquilo que possuímos, mas naquilo que somos e naquilo que desfrutamos. A prosperidade baseada no bem-estar de Deus na nossa vida. Eu falei aqui que a prosperidade vem do verbo tessalek, que é não precisar de nada, ou não ter necessidade de nada. É viver uma vida com nenhuma necessidade. Paulo diz que tendo com o que cobrir, com o que vestirdes e com o que vos alimentardes, nisso estejais contentes. Paulo vai dizer que nós precisamos viver uma prosperidade segundo os padrões bíblicos e não de acordo com o mundo. O mundo vai viver uma prosperidade de aparência, do que tem, do que veste, da onde mora, em que bairro mora, que tamanho da casa, o tamanho da conta bancária, o que possui e que é palpável. Mas o crente vive uma prosperidade de acordo com aquilo que ele já não precisa mais, daquilo que ele já não anseia mais, uma prosperidade segundo a vontade de Deus. Ela vem do grego eudu, que significa andar por um caminho reto. No Antigo Testamento era ausência de necessidade. No Novo Testamento, prosperidade vai falar de andar no caminho reto, andar na presença de Deus, andar num caminho próspero, num caminho de felicidade. E aí, quando fala de felicidade e de alegria, o nosso padrão é diferente do mundo. A nossa felicidade, ela tem bases diferentes da felicidade que o mundo vive, que o mundo tem. O mundo, para ter felicidade, ele tem que beber, tem que jogar, tem que se prostituir, tem que fazer tanta coisa para adquirir a felicidade. E o crente, o servo do Senhor, ele vive uma vida feliz, porque ele tem alegria da salvação no seu dia a dia. Só recapitulando, eu falei da prosperidade como um pilar, como um alicerce, baseado na honra, em honrarmos a Deus, em honrarmos as autoridades, em honrarmos as pessoas. E quando a gente honra as pessoas, honra a Deus e honra os compromissos, quando nós fundamentamos a nossa prosperidade na honra, nós temos sucesso em todas as nossas investidas e o nome do Senhor é glorificado. Outra terça eu falei sobre a prosperidade baseado na gratidão. Quão é próspero uma pessoa quando ela é grata a Deus. Quando ela é grata a Deus, quando ela é grata às pessoas, quando ela consegue ser agradecida por aquilo que ele possui, ou por as pessoas que estão ao seu redor, ou pelo privilégio de estar vivo, ou pelo privilégio de ter o que tem. Aleluia, os 5 sentidos, a audição, o olfato, o paladar, a visão e o tato, já é motivo para o crente viver uma vida grata, de gratidão todos os dias, adorando ao Senhor. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar de um alicerce da prosperidade, que é a santidade. Aleluia. Nós lemos aqui que Paulo vai dizer para nós santificar completamente o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Ele vai dizer para que todo o vosso modo de agir, de falar, de pensar, em tudo, vocês venham demonstrar a santidade de Deus. E vocês venham estar se preparando para viver com Ele, aonde não há pecado, aonde não há nada de engano e de erro, aonde a santidade é, aleluia, o vínculo mais correto do céu. É o lugar aonde nós vamos estar, um lugar de santidade. Pedro vai dizer também sobre esta fundamentação da nossa prosperidade em Cristo e da verdadeira prosperidade como sendo santos, vivendo uma vida santa, abstendo-se do pecado. E é tão interessante que santidade, no contexto bíblico, desde o princípio, não é simplesmente obedecer uma lista enumerada de regras e de coisas que não se pode praticar. A santidade é você viver uma vida separada do pecado, uma vida separada da contaminação, uma vida de obediência a Deus. Se eu e você queremos viver uma vida santa, o primeiro passo para nós termos santidade é obedecer ao Senhor.
é obedecer a sua palavra, é andar no querer do Senhor. Não tem como eu começar a desejar viver uma vida santa quando eu não consigo obedecer a palavra de Deus, quando eu não me volto e me entrego totalmente ao que está escrito nas Sagradas Escrituras e faço delas o meu dia a dia e vivo por elas. Tem gente, eu falei aqui, falo seguidamente, que conhece Deus, que sabe quem é Deus, que sabe tudo acerca de Deus, mas não obedece a Deus, não obedece a palavra de Deus, não anda no padrão que Deus deseja que nós venhamos andar. E aí tem gente que conhece, não, eu sei que Deus não é, eu sei o que Deus é, eu sei que Deus não é, eu sei o que Deus pode, o que Deus faz, o que Deus realiza, mas não está inteirado em obedecer. Primeiro passo para nós vivermos uma vida de santidade é obedecermos a Deus. Quando nós começamos a obedecer, nós conseguimos entender, aleluia, que dá para viver uma vida irrepreensível. Você já imaginou lá no Jardim do Éden, todos os dias a Bíblia diz que Deus descia para conversar com Adão e com Eva, e eles conversavam na viração do dia, e aí de repente foi interrompido pela falta de manter a obediência. A falta de manter-se obediente ao que Deus pediu, impediu. Deus pediu a obediência e quando eles desobedeceram, isso impediu a comunhão do homem com Deus. A vida de santidade, a vida de pureza, a vida de integridade, de comunhão com Deus, foi interrompida pela desobediência de Adão. Lógico que Eva que começou e trouxe para Adão, e Adão aceitou, e os dois pecaram e destituídos ficaram da presença de Deus. Irmãos, como nós precisamos voltar a buscar a presença de Deus. E se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos, acima de tudo, obedecer a sua palavra, começar a trilhar o caminho da santificação, que não é fácil, que não é de qualquer maneira, que não é de hoje para amanhã, que é uma vida constante, dia após dia, semana após semana, mês após mês, se abstendo do pecado, fugindo da concupiscência, fechando os olhos para as imoralidades. E aí o nosso coração vai começar a ficar santo e nós começamos a desfrutar, a gozar da plena comunhão com Deus, de uma intimidade tão grande que nós vamos impactar a vida das pessoas pela santidade de Deus na nossa vida. Quando você olha para os escritores, Paulo, Pedro, os apóstolos, quando você olha para os crentes da igreja, não precisa voltar muito, 1, 2 séculos atrás, e você começa a olhar a santidade que esses crentes viveram, a santidade que os homens de Deus e mulheres de Deus viveram. A gente fica meio que preocupado, angustiado, por que não dizer, porque a igreja do presente século, essa igreja pós-moderna que eu e você estamos inseridos, ouve muito pouco falar sobre santidade. Ali é uma geração que está vindo aí, que nem sabe o que é santidade, que santidade é uma novidade, é algo que não está inserido no contexto ensinado diariamente, através dos louvores que nós ouvimos, através dos momentos em que nós estamos na igreja. Mas se eu e você queremos prosperar na terra e principalmente entrar no céu, nós precisamos voltar a trilhar o caminho da santificação. Se pedirmos para os nossos filhos, se pedirmos para os crentes que aceitaram Jesus do ano 2000, 2010 para cá, 2000 para cá, aleluia, você vai ver que eles não foram totalmente ensinados a viver uma vida santa. A teologia da prosperidade que eu rebati na primeira mensagem que eu falei,
A teologias neopentecostais, o neopentecostalismo trouxe tantas coisas para dentro do evangelho e virou um evangélico místico, e as pessoas acham que fazendo alguns rituais tem comunhão com Deus, e a Bíblia vai dizer, e se você ler do Gênesis, Apocalipse, é o abster-se do pecado, é o abster-se do mal, é sair daquilo que contamina, que faz com que eu e você tenha comunhão real com Deus, aleluia. Não é sacrifício humano, não é sacrifício qualquer, é simplesmente se aproximar de Deus e desviarmos-nos do pecado, que a santidade, a santificação começa a agir na nossa vida. Por que não dizer que tem pessoas que viveram um tempo, e nós vivemos isso na igreja, em que a santidade, ela tinha somente no corpo. Aí veio uma geração de pessoas dizendo que Deus, Ele não está interessado no corpo, que Ele quer o coração. E as pessoas tentaram se santificar no coração e esqueceram de santificar o corpo. E aí perderam a santidade, porque Paulo disse aqui, nós lemos, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo. Sabe o que é isso? Espírito, alma e corpo. A santificação, ela não vem da terra para o céu, ela vem do céu para a terra, ela vem de Deus para nós, ela vem da presença do Senhor para a minha vida, e eu somente consigo viver uma vida santa quando o meu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, quando a minha alma está em processo de purificação, e eu começo a permitir que a purificação da minha alma venha refletir no meu corpo, e aí todas as obras, todas as atitudes que eu tomo serão santas na presença do Senhor, e vão influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Sabe por que nós estamos tendo tanta dificuldade de ver pessoas se convertendo? Sabe por que o número de batismos nas nossas igrejas, batismo nas águas, estão tão escassos? E a gente imagina fizemos os nossos planejamentos e queremos batizar 10% dos membros que nós temos, e 10% dos membros que nós temos no Campo de Sara daria 280 pessoas por ano que nós deveríamos batizar, e a gente vai, trabalha e age e evangeliza, e aí nós batizamos no ano 2019 164 pessoas, e aí você fica preocupado e diz, Senhor, nós queremos mais. E aí Deus foi falando ao meu coração, nestes dias nós precisamos voltar a impactar o mundo com uma vida santa, com uma vida reta, com uma vida distante do pecado, com uma vida que tenha o espírito, a alma, o intelecto e o corpo santificado na presença do Senhor. De outra maneira nós não vamos conseguir que o nome do Senhor seja conhecido, que o nome do Senhor seja glorificado, e que as pessoas reconheçam a necessidade de Jesus, a não ser eu e você vivendo uma vida santa na presença dEle. Ah, pastor, mas santidade... Olha, tem gente que diz assim, mas meu espírito é santo, a minha alma é santa, o meu corpo não é corpo, alma e espírito, ou melhor, é espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis, que nada que eu faço venha a ser passível de ser repreendido, julgado, condenado, aleluia, que as minhas atitudes, elas venham demonstrar que Jesus habita não só no meu espírito, mas na minha alma e no meu corpo, e Ele tem domínio sobre tudo, aleluia. Nós precisamos dar o domínio do nosso corpo, aleluia. Se é certo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aleluia, quão mais puro nós precisamos transformar o nosso corpo, porque quem habita é o Espírito Santo. Se nós entendemos que nós nos entregamos totalmente a Deus e demos a Ele o direito de dirigir a nossa vida, quão mais puro nós precisamos fazer com que a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos intelectos, a nossa maneira de pensar venha a ser purificada por Deus, aleluia. Nós vivemos um tempo na igreja em que os nossos pastores eram semi-analfabetos.
Nós vivemos um tempo na igreja em que os pastores não tinham conhecimento e aprenderam a ler na Bíblia Sagrada. Nós vivemos um tempo em que eles comiam palavras e letras, e a gente que era criança até mesmo dava risada e depois falava que o fulano errou na palavra. Mas, irmãos, era um tempo do poder do Espírito Santo dentro da igreja. Era um tempo de santidade no altar, era um tempo de santidade lá na porta, desde a porta até o altar. Era um povo santo, separado do pecado, e aonde passasse, eles olhavam e diziam: aquele é crente, aquela é crente, aleluia. E o pecador, aquele que não é crente, entra no templo e sai daqui transformado e curado, perdoado dos seus pecados, e a gente está vivendo uma vida longe do caminho da santificação. E a gente está permitindo que pessoas que não têm o mínimo de senso do que é santidade façam coisas na liturgia do culto. Isso dói, corta aqui. A Bíblia diz que a espada é de dois gumes, ela corta lá e ela corta aqui. E aí a gente ora, tem campanha de oração de manhã, de tarde, de noite, até o dia 29. Tem um grupo de pessoas orando de manhã, outro grupo orando de tarde, e outro grupo orando de noite. E a gente acaba dizendo: Senhor, mas o Senhor não faz mais tanto milagre. Aleluia. E aí Deus está dizendo: procurei alguém que se colocasse na brecha. Busquei alguém que quisesse se colocar no lugar, mas ninguém eu encontrei. O que mais está precisando no tempo em que nós estamos vivendo é homens e mulheres desejosos a dizer: eu vou viver uma vida de santidade, porque eu quero prosperar, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Cristo e da sua palavra e do seu evangelho. Eu preciso prosperar aos olhos de Deus. Se nós fossemos fazer uma campanha de prosperidade, aleluia, segundo a teologia da prosperidade, nós teríamos a igreja lotada. Se nós estivéssemos aqui falando e dando 7 passos sobre como você comprar um carro novo, uma casa nova, nós teríamos a igreja mais cheia. Mas nós estamos aqui falando que a verdadeira prosperidade não é aqui, é lá no céu. É Deus que tem que olhar para nós e dizer... Eu acho lindo porque Deus vai dizer acerca de Jó. E Deus podia dizer de Jó, como às vezes a gente quer que Deus diga de nós. E como a gente às vezes tabela o crente bem abençoado, Deus podia dizer de Jó assim: olha, está vendo Jó lá na terra? Ele é meu servo, tem 3.000 camelos, tem 1.000 juntas de boi, tem 3.000 jumentas, e por aí, 1.000 jumentas, e por aí vai, tem um monte de riqueza. E Deus diz assim: não, está vendo meu servo lá na terra? Está vendo meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem que se desvia do mal. A verdadeira prosperidade não é segundo as coisas que temos. E aí é tão gostoso, sabe o que, irmão? Porque quando você anda, quando você age, quando você vive segundo a prosperidade, a verdadeira prosperidade, Deus te multiplica na terra, Deus te prospera na terra, Deus te faz estar entre os grandes da terra, porque Ele deseja que eu e você não viva a nossa prosperidade, mas a prosperidade dEle. E um dos pilares e um dos alicerces é uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver uma vida santa. Que Deus nos ajude a viver uma vida amparada pela palavra de Deus. Que a geração que vai vir depois possa dizer de mim e de você: aqui em Sara passou um santo homem de Deus. Mas a gente está vendo pessoas preocupadas, e nós estamos preocupados em fazer coisas nesta terra e para esta terra, e aí não tem legado que fique. Você pode deixar 10 igrejas novas aqui na Sara, você pode fazer um monte de coisa, mas se não priorizar o reino, não vai ficar legado nenhum, porque tudo perece. O que vai permanecer é a vida de santidade, comunhão com Deus.
Aleluia, aleluia. Hoje Deus me confrontou muito com essa palavra. Aleluia, foi tão forte que eu quase pensei em não vir no culto, porque a dor foi tão grande, me deu uma dor de cabeça, um aumento de pressão. Eu vou casear o culto hoje e vou pedir. Aí Deus disse, não, Deus, tu vai me dar força, eu vou lá, porque nós precisamos voltar a viver uma vida de santificação. Pastor, mas o senhor tem que determinar. Não, não é o pastor que determina o que é santo, o que não é. É eu, é você, indo para a Bíblia e dizer, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo, eu estou fazendo isso e eu vou mudar a minha vida. Quão miserável nós seremos se nós tiver que obedecer a regra de alguém para ser santo, se nós já temos a regra áurea, que é a palavra de Deus. Ande por ela, vive por ela, caminhe nela, e Deus vai nos dar uma vida de santidade. É claro que eu tenho que mostrar o caminho. Aleluia, mas você conhece o caminho. Eu fiz algumas anotações. Santidade engloba todos os aspectos da nossa vida, não é alguns aspectos. Que a santidade, para mim ser santo, não é algumas coisas que eu tenho que cuidar e outras não cuidar, não. Santidade é cuidar todos os aspectos, no meu andar, no meu falar, no meu sentar, no meu levantar, no meu deitar, aonde eu estiver, em todas as áreas da minha vida, em todos os lugares que eu for, eu tenho que trilhar o caminho da santificação, eu tenho que viver em santidade. Como é fácil ser santo aqui dentro da igreja. Como é fácil demonstrar amor aqui dentro da igreja. Como é fácil viver os padrões bíblicos aqui dentro do templo. O difícil é na segunda, na quarta, na terça, na quarta. É durante a semana. O difícil é lá no jantar, lá no almoço, lá na festa da empresa. Eu manter o padrão de santidade e dizer, eu continuo santo. Ah, mas eu vou num lugar que não precisa, eu vou de qualquer jeito. Não, eu vou me manter no padrão. Aonde eu estiver, eu vou da maneira que eu estou. Ah, pastor, mas na igreja a gente vem com uma roupa, lá na festa a gente vai com a outra. Aleluia. Ah, pastor. Irmão, o padrão de santidade é você ser quem é, aonde você estiver. Padrão de santidade é você andar do jeito que anda em todos os lugares. Que diferença eu vou fazer se lá no mundo eu não ando do mesmo jeito que eu ando aqui? Se lá no mundo eu não me comporto do mesmo jeito que eu me comporto aqui? Se lá no mundo, no dia a dia, eu não tenho os mesmos padrões de entendimento e de sensibilidade como eu tenho aqui na igreja? Mas quando eu consigo ser o Hebron do púlpito, o Hebron da igreja, o Hebron lá no mundo, o Hebron andando, o Hebron viajando, se eu consigo, aí eu começo a andar em santidade na presença do Senhor, e aí o inimigo já não me acusa mais. Aí a minha vida de angústia, de tristeza, de dificuldade se torna uma vida de alegria duradoura em todo o tempo. Eu preguei domingo aqui sobre a canseira e vocês lembram que eu falei, o mundo anda cansado porque está carregando os fardos, e o diabo é tão astuto que ele acusa de cada erro que nós fizemos. Mas quando nós começamos a andar no padrão de santidade, nós erramos menos. Aleluia. Nós conseguimos, nós não precisamos nem dizer que não dá. Eles olham para você e dizem que você não vai fazer parte. Ele sabe que você já tem um posicionamento contra o pecado, contra o mundo, aleluia. Me lembrei do pastor em São Paulo que deu uns problemas na igreja e ele ficou desatinado, ficou angustiado, ele perdeu a comunhão e ele perdeu a paz. Um dia ele disse, eu vou me desviar, e ele pega, troca de roupa e ele vai para uma boate, e ele entra na boate, e quando ele entra na boate, ele senta-se, e aí, aleluia, vem uma moça lá do fundo e vem e diz, pastor, o senhor está aqui. O Senhor veio me buscar, pastor. O Senhor veio aqui para me tirar desse mundo.
Sabe o que é isso? É onde você estiver, você é parecido com Cristo. Você pode estar angustiado por qualquer coisa, mas se os teus padrões são de santidade, de santificação, aleluia, o mundo pode te dar o golpe que der, e você pode querer desistir. Deus não vai desistir de você, Ele vai buscar, Ele vai cuidar de você, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você é crente, você é salvo, você é remido, você é perdoado, você passou por um processo de purificação, justificação, redenção, aleluia. E aí onde você anda, o mundo sabe que você é do céu e não é da terra. Então cuida o que você faz, cuida onde você anda, viva um padrão de santidade, o nome do Senhor será glorificado. Santidade, aleluia, passa por humildade e confissão. Para mim ter santidade, eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que ser humilde a ponto de reconhecer os meus erros. Quando eu não consigo reconhecer os meus erros, os meus pecados, tão dificilmente eu passarei pelo processo e pelo caminho da santificação, porque enquanto eu não reconheço, eu não paro de praticar, eu não paro de me envolver. Agora quando eu reconheço, me humilho e confesso, eu paro de praticar algumas coisas e começo a andar no padrão de santidade da Bíblia, eu começo a andar na vontade do Senhor. Eu e você precisamos voltar a nos humilharmos na presença do Senhor, para que Ele venha agir na nossa vida, para que Ele venha trabalhar no nosso viver, para que Ele venha operar em nós o seu querer. Terceiro lugar, santidade, santificação e santidade é obra do Espírito Santo. Volto a te dizer, não é a regra da Assembleia de Deus, não é os padrões instituídos aqui pelo pastor, não. Santificação é obra do Espírito Santo em mim. E eu volto a dizer, se eu sou templo do Espírito Santo, a chave da casa é dele. Todas as dispensas, todos os compartimentos da casa, ele tem acesso. Não tem lugar oculto, não tem quarto escondido, não tem lugar que ele não possa acessar. E quando o Espírito Santo tem liberdade para acessar em todos os ambientes da minha mente, do meu coração, do meu corpo, aleluia, há uma limpeza, há uma restauração, há uma purificação, aleluia. Acontece que a gente às vezes deixa uma parte, a gente aceita Jesus, entrega para Jesus, e a gente diz, Senhor, faz tudo na minha vida, mas nisso aqui o Senhor não toca. Aleluia. Tem gente assim, eu sou crente, mas meu braço não é crente. Tem gente que é crente, mas o revólver ainda não é, e nem devia ter revólver, e não tem como o revólver se converter. Aleluia. Tem gente que ele não trabalhou o processo da santificação. Tem gente que ainda continua impedindo do Espírito Santo de Deus agir na vida dele. Tem gente que ainda, ele passa tempo na igreja e não sei quanto tempo está, mas ainda tem algumas áreas que precisa o Espírito Santo de Deus agir. Sabe qual é o maior psicólogo, qual é o maior psiquiatra para a nossa vida hoje? O bendito e querido Espírito Santo. Para Ele você conta tudo, para Ele você abre o coração. Nunca se ganhou tanto dinheiro com psicologia e psiquiatria como se ganha nos nossos dias. E as pessoas têm uma facilidade, pastor Davi, de deitar num divã e de abrir o coração para uma pessoa, e tem dificuldade de dobrar o joelho e abrir o coração para Deus. Se eu quero ser santo, eu tenho que sentar com Deus e dizer, Deus, eu sou ruim, Deus, eu sou pecador, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus, o João fez aquilo lá e eu estou triste, Deus, a Maria fez aquilo lá e me prejudicou. Isso é sentar diante, ou melhor, se ajoelhar diante de Deus, abrir o coração e dizer, limpa tudo, arranca tudo, porque eu quero ser santo, eu quero viver uma vida de santidade.
Permita que o Espírito Santo de Deus venha agir a santificação na tua vida. Que nós venhamos permitir dizer: bem-vindo, Espírito Santo, limpa tudo, varre tudo. Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia que era uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja que não tinha falta de nada, igual nós aqui, aleluia, então, 100% em tudo. E aí, não estou dizendo que nós somos Laodiceia, nós ainda somos Filadélfia, mas daí aquela igreja, aleluia, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Quando nós abrimos o coração e dizemos: Senhor, pode limpar, toma conta, limpa tudo, porque o Senhor é dono desta casa, aleluia. Não permita que nenhum cômodo da tua vida, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito venha ter impedimento do Espírito Santo de Deus agir. Abra o coração e diga: Senhor, ajeita tudo, põe as coisas no lugar, entra, a casa é sua, aleluia, toma conta de tudo. Irmão, como seria diferente, como será, e como Deus quer fazer diferente hoje a nossa vida, se nós abrir o coração e dizer: Senhor, toma conta e faz o teu querer na minha vida, faz o teu querer no meu viver, aleluia, faz a tua vontade. O Espírito Santo usa em primeiro lugar a palavra. A Bíblia diz que, aleluia, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra, é o agir de Deus. Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vai dizer: quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar o que eu vos tenho dito, e vocês vão ter força para viver uma vida santa, pura, reta. Tudo que eu fiz na terra vocês vão lembrar e vão começar a andar do jeito que eu andei, fazendo o que eu fiz. Esse é o Evangelho de Jesus. Segundo lugar, o sangue de Jesus. O Espírito Santo usa o sangue de Jesus para nos purificar e nos produzir santificação. E Pedro vai dizer que não foi por prata, nem por ouro, nem por qualquer outra coisa, mas pelo precioso sangue de Jesus, que vós fostes comprado e purificado da vossa maneira de viver, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, vai agir em nós de uma maneira tão grande, se nós permitirmos, que Ele usará todos os meios da palavra, do sangue, da presença, da unção, da autoridade do nome de Jesus, para purificar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, para a glória do nome do Senhor. Sabe o que é santidade? Santidade, eu marquei aqui, é negar o nosso ego, é negar o nosso eu. Paulo vai dizer: a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, eu já não sou o velho Saulo, eu sou Paulo, a nova criatura, transformada e regenerada. Não vivo mais nas práticas do mundo, mas vivo na prática da vontade de Deus. Paulo é tão ardente que ele vai dizer numa das suas cartas: aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque o poder de Deus entrou na vida dele, e hoje ele é santificado pela palavra, aleluia. Permita-te viver uma vida de santidade, permita-te renunciar à tua vontade, permita-te renunciar o teu eu, os teus desejos, e quão próspero você será na terra. Mas a gente vem para a igreja todo domingo, toda quinta-feira, toda terça-feira, 3 vezes por semana. A gente vem porque a gente quer coisas para essa vida. E a gente esquece de ouvir que Jesus vai dizer para os discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por nada. Vosso Pai sabe o que vocês precisam. Ele alimenta os pássaros, Ele veste os lírios do campo. Estou parafraseando para não ler todo o texto, não citar todo o texto. Mas aí Jesus vai dizer: antes buscai o reino de Deus. Primeiramente buscai o reino de Deus. Acima de tudo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas. Ele vos dará tudo o que vocês precisam. E talvez para ti, não sei como é que vai soar, mas eu acho que eu já falei aqui: se para eu ser um crente fiel, santo e irrepreensível na presença de Deus, eu precisar andar com o melhor carro, Deus vai me dar, porque Ele quer que eu seja irrepreensível
irrepreensível. Aleluia, se for para mim ser um crente abençoado, santo, reto na presença do Senhor, eu precisar morar na melhor casa, Ele vai nos dar, Ele vai fazer, porque Ele se agrada em ver eu e você vivendo bem na terra. Sabe o que é isso? Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele sabe o que o teu coração deseja. Ele sabe o que o meu coração almeja. Ele sabe como eu quero viver na terra. E Ele vai proporcionar, porque Ele sabe que os anos que eu vou viver na terra são tão poucos. E Ele vai dizer, eu quero que ele viva bem, porque em breve Ele vai estar aqui comigo, aleluia. E mesmo que passe por provação, Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Não te desespere e não abra mão da santidade, mesmo que tenha que passar pelo fogo ou pela água. É tão maravilhoso que você vai ver nos textos bíblicos, aleluia, as pessoas que foram santas e foram prósperas e venceram e tiveram um milagre acontecendo na vida deles. Eu vou começar, aleluia, com José. Só vou citar 3 e nós já vamos orar. Você lembra de José? A renúncia do pecado, a renúncia de andar com seus irmãos. Ele olhava para os irmãos, ele ia contar para o pai deles, os irmãos, meus irmãos estão andando errado, meus irmãos estão fazendo coisas erradas, meus irmãos estão fazendo coisas que não é certo. E Jacó olhava para José, olhava para os irmãos e via a diferença entre eles. Sabe para quem que Deus vai se revelar em sonhos? Vai se revelar para José. José vai para a casa de Potifar, vai para o mercado de escravo, vai para a casa de Potifar. Ele não abre mão da santidade, ele não abre mão da comunhão com Deus, ele não vai ceder ao pecado, ele passa por calúnia, ele vai para a masmorra e ele continua ali sendo fiel a Deus. Ele podia ter se corrompido em qualquer momento da vida dele, mas ele tinha um alvo. Primeiro lugar é agradar a Deus, aleluia. E o sonho que Deus tinha dado para ele é tão interessante que ele não vai destacar o sonho para a mulher de Potifar. Se fosse eu ia dizer, mulher, eu tenho um projeto, eu vou ser governador. Eu tenho um projeto que eu vou reinar, vou governar. Tem muita gente que vai se prostrar. Em partes ele tinha entendido o projeto do sonho, mas ele vai dizer, não, eu não posso deitar contigo. Não por causa do projeto, não por causa do carro do governador, não por causa do cargo que eu vou ter. É porque eu temo a Deus, eu tenho compromisso com Deus. Quando você e eu abrimos mão de pecar, porque temos compromisso com Deus, Deus trabalha cada dia para cumprir a sua promessa na nossa vida. Deus trabalha em favor de nós todos os dias, para que um dia nós venhamos estar onde Ele projetou para nós estarmos, aleluia. Você lembra de Samuel? Samuel viveu num tempo caótico do povo de Deus. Lá em Siló estava a tenda, lá em Siló estava a arca, lá em Siló estava o tabernáculo, e de repente lá estava Eli, e Eli viu seus filhos crescendo e não corrigiu-os. E aí está um ponto, porque nós estamos vivendo uma igreja com pouca santidade hoje, porque pais não corrigem os filhos, porque marido não senta para conversar com a esposa não senta para conversar com o marido. Cada um faz o que quer, cada um vive a sua vida independente, embora estejam casados, cada filho vive o que vive, embora estejam debaixo do mesmo teto. E aí não tem como ter santidade, se não tem comunhão, não tem conversa, não tem correção, não tem um dizendo para o outro, isso não está bom, isso não é legal. O marido já não dá mais opinião para a esposa, por que ela tem que vestir. A esposa já não dá mais opinião para o marido, o que ele tem que fazer. Ninguém mais opina na vida de ninguém. A gente foi bombardeado pelas mídias para viver uma vida independente, uma vida de liberdade, e virou uma libertinagem. E aí como é que vai ter santidade se nós não podemos Paulo vai dizer, quando nós somos corrigidos por Deus, é para nós não sermos corrigidos pelo mundo. Isso lá na Santa Ceia. Aleluia. Tem marido que, se ele opinar na roupa da mulher, a mulher pede o divórcio. Tem esposa que se ela opinar aonde o marido está indo, o marido não volta mais para casa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que tem que ser diferente. Meu Deus. Contexto em que Samuel estava vivendo era um pai que não corrigia os filhos. Salomão vai dizer que o
pai corrige ao filho que ama e educa o filho que ele quer bem. Melhor, isso está lá em Hebreus. Deus corrige o filho que ama e castiga o filho que quer bem. Me ajude, pastor Davi. Aleluia. É tão interessante que quando a gente vai entender isso, a gente vai aceitar a correção. Está sendo filmado e vai passar amanhã, mas depois o Cristiano corta. Aleluia. Se a gente for corrigir algumas pessoas, eles nunca mais vêm na igreja. Se a gente for falar a roupa que você veio no culto, você não devia vir no culto, se é roupa para ir na balada, a pessoa nunca mais vem na igreja. Se a gente disser, irmão, eu vi o senhor lá em tal lugar, que não é lugar para crente, o camarada nunca mais vem na igreja. A gente, sabe? E daí a gente fica meio que, vou falar a verdade, mas vou deixar, não vou corrigir, não vou cobrar. Você já viu que está difícil de ser pastor hoje? Quando eu era criança, o pastor ia para o púlpito e determinava, não corta o cabelo, ninguém cortava. Não tem televisão e ninguém tinha. Não pode, e ninguém fazia. Hoje, se tu disser uma coisa dessa, fechou a igreja. E aí, irmão, sabe o que está faltando? Nós nos corrigirmos a nós mesmos. Quando nós nos corrigirmos a nós mesmos, quando nós examinamos a nós mesmos, quando nós paramos no espelho, e aí tem eu falei aqui já, e se não falei, vai ser a primeira vez, a gente para 1 hora no espelho, terça-feira, você não está no culto aqui, quantos minutos você ficou no espelho para vir para o culto? Tem homem, irmão, que é mais vaidoso que mulher, ele fica 10 minutos alisando o cabelo para vir na igreja. Tem irmã, claro, que também gasta um tempinho, mas a gente não para no espelho da palavra, e Paulo vai dizer que nós temos que olhar para a palavra como espelho, para refletir quem que está aqui, olhando para aqui. Quem sou eu diante da palavra? Será que a mesma visão que a palavra está mostrando é a visão que está saindo daqui para lá? Será que realmente é um espelho que eu estou parando diante dela todo dia e dizer, eu preciso me espelhar em Jesus, eu preciso me espelhar na palavra, eu preciso me apresentar para a palavra, para que a palavra venha realmente demonstrar quem eu sou? Mas deixa eu voltar para Samuel, irmão. Samuel viu os filhos dele crescer, e os filhos dele se prostituíam dentro ou no pátio do tabernáculo. Era uma coisa muito ruim, muito feia, muito depravada. E a Bíblia vai dizer que Samuel estava ali, Samuel não se contaminou. Sabe o que é isso? É escolher viver uma vida de santidade. Sabe o que é isso? É dizer, não vou me contaminar. Irmão, é tempo de você olhar, não é para olhar, mas se olhar e enxergar alguém fazendo coisa errada e dizer, não, você pode, mas eu não posso. Se você está fazendo, eu não vou fazer. Se você está andando, eu não vou andar. Se você está tomando esse caminho, eu vou me manter no caminho, na verdade, na vida. Mas a gente é tendencioso a olhar para o outro e dizer, se o outro pode, eu também posso. Não, em nome de Jesus. Se os outros estão errando, eu me mantenho na presença do Senhor, a minha comunhão é com Ele, acima de tudo, aleluia. E aí você vai ver a prosperidade na vida de Samuel, Deus colocando ele como sacerdote, como juiz e como profeta, 3 melhores, os maiores ofícios do Velho Testamento, aleluia, sacerdote, juiz e profeta. Depois veio o rei, claro, mas os ministérios principais do Velho Testamento é profeta, sacerdote e juiz, aleluia. Como Deus é extraordinário quando nós vivemos uma vida de santificação. Você lembra de Daniel? Capítulo 1, versículo 8, e Daniel resolveu não se contaminar com o manjar do rei, e pediu para o eunuco que cuidava dos sábios não se contaminar, e aí ele consegue graça diante do eunuco, e o eunuco diz, olha, ele pede 10 dias depois de santificação. Sabe o que aparece? Aparece todos os sábios na frente de Nabucodonosor. E sabe quem que é o mais inteligente? Quem são os mais inteligentes? Os 4 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os 4 chegaram diante e os 4 se apresentaram, e ninguém era sábio como eles. Sabe o que é isso? A abstinência do erro e do pecado e dos manjares do mundo. E o Espírito de Deus me fez lembrar aqui que Jesus vai pedir para os discípulos ficarem em Jerusalém. E eles ficam quantos? 10 dias. E cumpriu-se,
aleluia. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 40 dias Jesus ficou com os discípulos veem Jesus subir ao céu, voltam para o cenáculo, e 10 dias de oração. Sabe o que acontece? Um revestimento espiritual tão grande. Sabe o que eles ficaram fazendo lá? Se santificando e se purificando, aleluia, se colocando, entregando-se totalmente na presença do Senhor. Sabe qual é a ousadia que eles tiveram no dia de Pentecoste? Pedro se levanta e traz uma mensagem tão maravilhosa e tão cristocêntrica, que 3.000 almas se decidem receber Jesus como Salvador e são batizadas nas águas naquele dia, pelo poder do Espírito Santo, e uma vida de santidade. Sabe o que gerou? 10 dias na presença do Senhor. Pedro passava e não tinha como pôr a mão na vida da pessoa para serem curada. As pessoas colocavam as pessoas na sombra de Pedro, e a sombra de Pedro curava. E eu fico me questionando, por que Deus não faz isso hoje? É porque eu e você precisamos voltar a viver uma vida de santificação para a glória e louvor do nome do Senhor. Sabe por que está crescendo as igrejas que não são pentecostais? É porque o poder do Pentecoste, da santidade, está acabando em nossos meios, em nossas igrejas. E aí eles vão dizendo que é para aquele tempo de antigamente. Não, é para hoje, aleluia, é para hoje, é para a minha vida, é para mim, é para os meus filhos e todos quantos o Senhor chamar. Esse poder sobrenatural da presença do Espírito Santo, do avivamento espiritual. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Quer ver o aspecto de um viver santo? Eu marquei, não deu para falar. Primeiro, manifestar o caráter de Deus. Segundo, amar a Deus. Terceiro, deixar a vida divina encher a vida humana. Quarto, separar-se do pecado. Quando nós permitimos isso acontecer, nós estamos crescendo em santificação. Nós estamos crescendo em santidade. Eu não sei se a frieza do mundo, e por que não dizer da igreja, te incomoda. Eu não sei se a mornidão está ainda te tocando, porque a gente vai perdendo a sensibilidade, e tem gente que já não sente mais a ausência do poder, falta de sensibilidade espiritual. Mas o Espírito Santo nesta noite está dizendo: eu quero te prosperar. E um dos alicerces para você prosperar é santificação, é santidade, aleluia, associado à gratidão, associado à honra, associado à fidelidade e associado à lealdade. São pilares que nos dão sustentabilidade para prosperar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer te prosperar. Assuma um compromisso com Deus. É tão difícil assumir esse compromisso. Mais difícil do que assumir o compromisso é cumprir o propósito de ser fiel e de ser santo. Mas há um caminho para nós vencer e ser santo. É o Espírito Santo de Deus em nós. É nos separando do pecado. É andando como a garça, pisando no barro, no lodo, no lamaçal que está a sociedade que nós estamos vivendo. É uma Sodoma, é uma Gomorra, é um tempo tão caótico, mas a gente está aqui, a gente não se contamina com as coisas daqui. A gente caminha, mas as nossas vestes ainda permanecem brancas como a lã, brancas como a neve, alvas como a neve, aleluia. Salomão vai dizer em Eclesiastes 9:8, aleluia, sejam sempre alvas suas vestes e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Sabe por que o óleo vem depois da alva veste? É porque primeiro eu tenho que me purificar, para que o óleo desça, para que a unção venha, para que o poder venha cair. Quando eu me purifico, a glória e o poder de Deus toma conta de mim. Feche os seus olhos, Pai de amor e de bondade.
nós estamos diante de Ti, Senhor, e como no tempo de Neemias, como no tempo de Esdras, como no tempo de Daniel, nós clamamos a Ti por um reavivamento, por um avivamento espiritual. Deus, aviva a Tua obra, Deus, aviva a minha vida, aviva a vida de cada obreiro, aviva a vida desta igreja, Senhor, nos dá graça, força, poder para vencer o pecado, para vencer as coisas deste mundo e para trilhar um caminho de santidade, trilhar o caminho da santificação. Ajuda-nos a nos purificar as nossas vestes, a purificar o nosso corpo, a nossa alma, aleluia, o nosso espírito, para que a unção do céu venha cair sobre nós, para que a glória do Senhor venha ser manifestada em nós. Eu creio em Ti, por isso eu Te adoro, Senhor, por isso eu Te agradeço por esta igreja. Senhor, aleluia, não é a maioria, mas é aqueles que se colocam diante de Ti, e aqui está o Teu povo, aqui está a Tua eleita, aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus escolhidos, Senhor. Começa a produzir em nós a santificação pelo Teu Espírito, pela palavra, pelo sangue vertido, que venhamos ser purificados de toda a nossa maneira de viver, e venhamos assumir o compromisso, e venhamos a viver o compromisso, e venhamos batalhar para que a Tua palavra viva em nós, e nós venhamos viver o melhor deste tempo da igreja. Deus, nos usa para impactar esta cidade, nos usa para impactar esta cidade, nos usa para impactar os nossos familiares, nos usa para moldar a vida das pessoas, a influenciar o caráter e a vida dos que estão ao redor de nós, pela santificação e pelo poder do Teu Espírito. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.